Claro que é uma excelente notícia, né, para a campanha do candidato Pablo Marçal, o número que o coloca ali pela margem de erro na liderança da disputa eleitoral. Agora, para mim, a grande notícia, dentro do texto que foi publicado no jornal Folha de São Paulo, escrito pelos especialistas do Datafolha, está na espontânea. Se você pega a espontânea do mês de maio, o Pablo Marçal, com os candidatos aqui paulistanos, as pessoas que moram e votam na cidade de São Paulo, ele tinha 1% dos votos, né? Você explicou muito bem, resumiu muito bem. O que é espontânea? Você não dá o nome do candidato, você vai votar em quem? Aí você precisa falar alguém. Em maio, o Pablo Marçal tinha 1%. E agora ele tem 13%. Então é um salto enorme, gigante na espontânea, que no final das contas é o que vale. Porque na hora que você vai lá em frente à urna, você não tem uma colinha, você tem que lembrar o nome, o número do seu candidato. Então, isso mostra de fato um avanço gigante do Pablo Marçal. Me parece que a estratégia que ele adotou funcionou muito bem. O seu principal antagonista, que é o Guilherme Boulos, por várias vezes se deixou levar pela estratégia do Pablo Marçal, antes mesmo do pleito começar aqui em São Paulo, né? Quando o Guilherme Boulos está lá em Brasília, né, discutindo, pleiteando, conversando, para tentar arrumar uma solução para o André Janones, no caso das rachadinhas, o Pablo Marçal vai lá acompanhar aquela sessão. E o Guilherme Boulos faz tudo aquilo que ele esperava. Ele fala do Pablo Marçal, ele chama o Pablo Marçal para os debates. Ele não precisava fazer isso. O Pablo Marçal não tem cargo público. Então, se simplesmente ele fosse ignorado por Guilherme Boulos, ele não teria ali voz de fala, não teria vez de fala. Aí agora, nos debates, no debate feito pelo Grupo Estadão, junto com o Grupo Terra, o Pablo Marçal leva uma carteira de trabalho, aponta, né, pro candidato Guilherme Boulos, que mais uma vez se deixa levar. E aí a imagem oficial do evento não mostra, porque fica focado no púlpito, no palco. Mas todo mundo ali com seu celular filmou, né, quando o candidato Boulos tenta roubar por 2 vezes a carteira de trabalho do Pablo Marçal. Então, mais uma vez, ele se deixa levar pelas provocações do Pablo Marçal, que estão funcionando e que estão fazendo sentido para boa parte do eleitorado do paulistano. E acho que as campanhas vão ter que avaliar, viu, Rafa, muito bem a estratégia que tiveram aí em uníssono, pensando no Datena, no próprio Boulos e também no Nunes, quando decidiram não participar do debate promovido pela revista Veja. Não me parece, e o Datafolha e a Pesquisa Atlas também vão por esse caminho, não me parece que foi a estratégia mais correta. Há a necessidade de uma reavaliação. A gente falou disso ontem bastante aqui com o professor Rodrigo Prando. Sim. E ele, enfim, é difícil chegar a uma conclusão, né? Se foi certo ou errado, porque, de fato, num primeiro momento, fala assim, pô, não participar é ruim, né? Você deixa o cara falando sozinho, passa a impressão de que você fugiu, que você não aguenta lidar com o cara. Por outro lado, ele não respeita nenhuma regra, né? Ele, enfim, ele faz o debate uma live na internet, né? E ontem a gente até trouxe aqui uma reportagem da Folha de São Paulo mostrando que as interações com os perfis do Pablo Marçal nas redes sociais caíram muito em relação aos 2 primeiros debates, né? Então, como ele não teve o Dedé Santana no debate da Veja, né? Ele virou só o Didi. E o Didi sem o Dedé não faz o mesmo sucesso, né? Ele não teve antagonista, entendeu? Ele não teve escada. E aí, então, desse ponto de vista, eu não sei se foi uma estratégia errada, entendeu? Eu entendo, acho que todo mundo tem bons argumentos e acho que ninguém sabe exatamente qual é. Acho que pro Boulos talvez tenha sido uma alternativa melhor. Porque cá entre nós, se alguém tem argumento para reclamar de fato do que faz o Pablo Marçal num debate, são o Boulos e a Tabata. Sim. Porque eles foram atacados abaixo da linha da cintura. Sim. Né? O Nunes e o Datena, você pode dizer que usou aqui uma palavra de mau gosto, outra ali, mas sim, eu não vi, pode ser que tenha escapado a mim, eu não vi o Pablo Marçal fazer nenhuma crítica ao Datena ou ao Nunes que justifique a ausência deles no debate. Que diga assim, não, eu não vou ficar perto desse sujeito. Eu não vou ficar perto desse indivíduo. Eu entendo esse argumento vindo do Boulos e entenderia vindo da Tabata.
Eu sinto que a Tabata Amaral é a única candidata que coloca o Pablo Marçal numa situação desconfortável. No debate da Band, quando ela questiona o Pablo Marçal, é a única vez que eu vejo o candidato ali se colocando de uma maneira mais desconfortável, né? Acho que o Pablo Marçal se sente muito à vontade debatendo com qualquer outro candidato. Para mim, o Datena, ele é uma decepção no que diz respeito à retórica e à capacidade de colocar suas propostas para a cidade de São Paulo. Acho que qualquer debate que o Datena participe daqui para frente vai ajudar o Datena a perder voto. O Nunes, eu já falei aqui que acho ele fraco de debate. Mas eu não sei se o debate tem esse peso todo, viu? Ah, eu acho que o que tem você peso... não achou que o pessoal ficou decepcionado com o Datena? Não, eu acho que o que tem peso é o recorte do debate. Entendeu? Por exemplo, pegaram o Datena e fizeram uma edição dele fazendo... Eu não sei se o debate... Por isso é que eu acho que, no final das contas, a estratégia deles não irem ao debate pode ter sido boa. Entendeu? Porque o que pegou não foi o debate, foi o recorte do debate. Se não tem recorte do debate, o debate tem um tamanho menor. Ele tem um debate que ele tem. Né? Assim, você acha que mais gente viu o debate do Estadão, por exemplo? Estadão, Terra e FAAP. Mais gente viu o debate ou mais gente viu o corte da carteira de trabalho? Ah, não, sem dúvida o corte. Então, se o Boulos, vamos imaginar aqui uma situação hipotética, se o Boulos não estivesse naquele debate, não foi. Todo mundo, fujão, fugiu, não sei o quê, mas não tem o recorte da carteira de trabalho. O resultado daquele episódio teria sido melhor ou pior pro Boulos? Mas se o Boulos, exemplo, mas se o Boulos estivesse ali, na hora que aconteceu, o que eu pensei? Eu gosto muito de política e fico pensando dos dois lados. Do lado do Pablo Marçal, falei, ele fez um primeiro movimento. O que o Boulos teria que fazer? O movimento do Boulos foi tentar arrancar a carteira de trabalho da mão dele. Eu achei um movimento completamente equivocado. Não, sim, mas falando aqui, né? Sim, mas se agora você tá ali, mas na hora, o cara te provocando. O cara fala que você é usuário de cocaína. Usuário não é que ele tá te acusando de ser um mau deputado, né? Ele tá te acusando, sem prova alguma, de ser usuário de cocaína. O cara vai na 4ª maior emissora de televisão do país, na maior rede de rádios do país, que é a do Grupo Bandeirantes, e te acusa no Band News TV, que liderou a transmissão do canal a cabo, no YouTube com 2 milhões de espectadores, e te acusa de ser usuário de cocaína. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. O Rafa, não, aí a gente... Pode acontecer de você ter uma reação, não é dar um soco no cara, não é isso. Mas assim, sabe, chega uma hora que o cara pode, entendeu? Vacilar, ele errou. Mas eu entendo. Mas a gente fez aqui, só para retomar esse episódio da Band, a gente fez aqui no Flow News, né, uma avaliação pós-debate, e os nossos convidados falaram muito que o departamento jurídico de cada uma das campanhas ia trabalhar bastante, né? No Brasil, e o direito funciona assim, a lei jurídica, né, a literatura jurídica diz que quem acusa aprova. Então, se eu chego aqui e falo assim, Rafa, você pegou o meu celular. Não é você que tem que falar, Vini, eu não peguei, eu vou provar que eu não peguei. Sou eu que estou te acusando de pegar o meu celular, que tenho que provar que você pegou o meu aparelho celular. Mas você está pensando com uma lógica que tem lógica. Tem toda a lógica. Sim. Certo? Só que a lógica dele não tem lógica. Sim. A lógica dele é gritar e continuar gritando. Ele pode entrar aqui, agora, e dizer que tem um elefante nessa sala. E dizer que tem 2 policiais aqui guardando o corpo de uma pessoa morta. A gente vai mostrar e falar que não tem, ele vai dizer que tem. E ele vai continuar dizendo que tem um elefante aqui dentro, que a gente escondeu o elefante, porque o Ibama vai nos prender, e a gente vai ficar, e vai ter gente que vai acreditar. Sem dúvida que sim. Então assim, é isso que eu tô falando, não tem lógica. Não tem lógica, é uma coisa completamente fora de propósito. Então não sei se dá para lidar com lógica com um negócio que é fora de propósito. Entendeu? Agora, para esse tipo de situação, você tem entidades, órgãos públicos que tem que fazer o meio campo disso. Me parece, a gente vê manchetes em vários portais, né? Olha, cassação da candidatura de Pablo Marçal. Aí já pediram a cassação da candidatura de Guilherme Boulos. A gente tem que acompanhar isso muito de perto. Questionado por jornalistas se iria ou não provar que o candidato Guilherme Boulos é usuário de cocaína, o Pablo Marçal pergunta, mas vocês estão com pressa? Vocês estão defendendo o Boulos? Né? Então, de fato, há essa retórica. Quando um jornalista faz esse tipo de questionamento, o Pablo Marçal devolve a pergunta, né, questionando se é uma defesa ao candidato Então, é por isso Guilherme que eu tô dizendo que não tem lógica, entendeu? Né? Qual é a pergunta óbvia?
a partir do momento que eu faço uma acusação contra alguém, me apresente provas, né? Sim. Porque é de interesse público essa informação. Se ele apresenta uma prova que tem um concorrente que é usuário de droga pesada, né? Bom, isso é uma informação de interesse público. Sem dúvida. Depois nós veremos o que é que vai acontecer com essa informação, mas ela é uma informação de interesse público. Sim. Né? Mas ele não apresenta prova e de novo acusa quem está pedindo a prova de ser esquerdista, comunista, que vão acabar com o comunismo. É isso que eu estou dizendo, não há lógica. Não adianta tentar lidar com lógica, porque não há lógica. É uma mentira atrás da outra. Mais cedo eu disse aqui que ele sequestrou a campanha eleitoral em São Paulo. Ele sequestrou a campanha está sequestrada. Né? Porque só se fala em Pablo Marçal e ele cria um factoide por dia. Um que colaborou para o suicídio do pai, o outro que não pode ser prefeito porque não é mãe, o outro que usa cocaína, o outro que... Aí, estapeamento virtual com a família Bolsonaro, todo dia. E não tenham dúvida que ele vai fazer uma dessa todo santo dia. Então, a minha dúvida é a seguinte, você continua oferecendo palanque para ele? Palanque que eu digo é o seguinte, você continua subindo ao palco com ele para bater palma para ele dançar e esquece... Assim, ou você entra na mesma vibe, e aí é uma opção de vida, né? Sim. É uma opção de vida. Aí é uma coisa que não tem volta, né? A gente tem candidatos, e aí eu vejo na Tabata Amaral, por exemplo, no próprio prefeito Ricardo Nunes, que tentam não chegar nesse mesmo nível. Então. O Ricardo Nunes adotou a estratégia no debate da Band de falar, olha, que tragédia, né? Esse tipo de acusação não leva a nada, vamos falar de proposta. Cá entre nós. Entendeu? Você vai ver o volume de visualizações dos vídeos do cara tem 800 milhões. Ou seja, é como se cada brasileiro visse 4 vezes um vídeo do Pablo Marçal. É claro que não é arredondando. Assim. Mas arredondando é isso, entendeu? Agora, o Rafa... Então, assim, ou você entra na vibe dele, né? E aí vira conversa de louco, ou você se retira do ambiente, porque não dá pra querer uma conversa num tom, né? Normal com quem tá em outra esfera, entendeu? Não tem. Eu não sei. Não sou eu que vou ter essa resposta aqui, ainda bem. Mas se tivesse, ia cobrar caro por ela. Mas aí eu tenho dois pontos. Só para finalizar a história da carteira, né? Que é o primeiro ponto. Na hora que aconteceu ali, eu tava assistindo, eu pensei, se eu sou o Boulos, e é claro, né? Numa situação muito diferente, tava em outro ambiente, ar-condicionado, sem nenhum tipo de pressão, como qualquer cidadão tava ali acompanhando, eu teria pedido para ele abrir a carteira. Teria falado, mostra a carteira, é a sua carteira que tá aí? Ela é assinada? E a partir disso, você tem um outro debate. Porque você não sabe qual vai ser a reação do candidato Pablo Marçal. Mas eu entendo que essa postura seria uma postura melhor do que o Boulos tentar pegar a carteira à força. Não sei o que ele queria fazer, se tivesse conseguido pegar essa carteira. Entendeu? Acho que ali foi a pior das decisões. E todos os candidatos têm marqueteiros ao seu lado, né, pessoas que estudam marketing político para conseguir pensar em diversas estratégias. A partir do momento que você está disputando uma eleição com um candidato que muitas vezes vai para o campo da irracionalidade, um campo que foge à lógica, você precisa estar preparado para lidar com isso. Ou você escolhe não participar dos debates. Eles escolheram não participar. Da Veja escolheram não participar. E o resultado, a métrica de interações do Pablo Marçal nas redes sociais, que é onde está a força dele, caiu muito. Então, o que vale mais? Essa métrica ou a pesquisa Datafolha que coloca ele como primeiro colocado nas pesquisas? Então, mas não entendi. Porque ele antes, nessa pesquisa agora do Datafolha, colocou o Pablo Marçal na ponta, né, como um dos favoritos à Prefeitura de São Paulo. Sim, mas ele estava com 800 milhões de visualizações do vídeo dele. E o vídeo da carteira de trabalho vai rodar até o fim da campanha. Vai, sem dúvida. O vídeo da cocaína vai rodar até o fim da campanha. A minha pergunta é a seguinte, você continua dando arma para ele fazer mais disso? É uma pergunta muito difícil de ser respondida. Muito difícil de ser respondida. Mas outra, ele sobe tanto na pesquisa assim, especialmente entre os bolsonaristas, sem esse comportamento agressivo? Não subiria. E se o Boulos não está ao lado dele... Na minha opinião, não subiria. Ele teria como ser tão agressivo como ele foi? Ele ia mostrar carteira de trabalho para quem? Também acho que não teria. É que tá. Eu acho que tudo é uma questão de conversa, como diria o outro. Né? Claro que é um ponto, né? E é um ponto muito importante. Mas a partir do momento em que você escolhe participar, você tem que estar preparado para esse tipo de situação.
Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.